O colombiano Campas está de volta ao Grêmio. E aí, o que achamos disso? Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link tá na descrição do vídeo. Clica lá e apoia quem apoia o Grêmio. Hamilton Campas está de volta ao tricolor, né, o colombiano que se destacou no Tolima e teve uma passagem apagadíssima pelo Grêmio. Foi emprestado ao Rosário Central da Argentina e lá, senhoras e senhores, virou um dos destaques do campeonato argentino. Foi muito bem pelo Rosário Central. Para quem está caindo de paraquedas nessa história, vou tentar resumir aqui brevemente o que aconteceu. Como ele se destacou no Rosário Central, o clube argentino quis garantir, né, uma prioridade de compra ou algo do tipo. Ainda no começo de dezembro, se eu não estou enganado, eles acenaram com essa verba aí de compra de 50% do passe do Campas. Aliás, vamos usar os termos corretos aqui para conseguir distinguir uma situação aí específica. Eles adquiriram 50% dos direitos econômicos do Campas. 50% por quase, convertendo em reais, quase 10 milhões de reais, um pouquinho menos. Sendo que eles já tinham pago pelo empréstimo algo em torno de $600 mil, que também dá um pouco menos de 3 milhões de reais. Então, se a gente fizer um arredondamento, né, entre empréstimo e venda de 50% do passe do Campas, o Grêmio desembolsou algo em torno de 12 milhões de reais nessa brincadeira. Gente, eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas para mim é um dos negócios mais brilhantes, de mais sorte enfim, um dos melhores negócios da história do Grêmio, porque aí as cenas dos próximos capítulos tornam a história quase engraçada. Isso em dezembro, acho que no começo de dezembro, o Rosário Central fez esse movimento, exerceu lá o poder de compra e adquiriu 50% dos direitos econômicos. Mas os direitos federativos do Campas ainda pertencem ao Grêmio, pertencem ao tricolor, que só recebeu a grana do Rosário, né? O Grêmio foi, como é que se diz, passivo nessa história. O Grêmio só observou, né? O Grêmio não foi um ator dessa história, exceto pelo fato de ter os direitos federativos do Campas. E os direitos econômicos do Grêmio ainda tem 40%, né? O Rosário comprou 50%, os outros 10% são do próprio atleta. E aí, beleza, o Rosário fez esse movimento, né, para garantir que teria lá uma porcentagem expressiva do Campas, e tudo indicava que eles iam, né, beleza, Campas, agora, né, abrimos aí, pavimentamos o caminho para continuar contigo por aqui, né, por longo período, ou até que alguma proposta de fora aí vantajosa surja e caia na mesa, né. Pois mal sabia nosso herói, nossos heróis argentinos, que o Campas não estava muito interessado em continuar por lá. E aí essa parte da história é a mais nebulosa, porque eu não consegui extrair informações muito ricas, aprofundadas e precisas de ninguém. Uns dizem que ele simplesmente não estava muito afim de continuar jogando no Rosário, outros dizem que talvez possa ter havido uma discordância dele Campas, né, em relação ao contrato oferecido. Aí, se for isso, sabe-se lá se é o período, o tempo do contrato, se são os valores, se é uma questão de gatilho, se é um pouquinho de cada coisa, né? Não se sabe exatamente por quê, mas o Campas meio que não topou, não quis assinar o contrato com o Rosário Central. E como os direitos federativos dele são do Grêmio, e o empréstimo acabava no final do ano passado, se não teve novo acordo lá,
ele é obrigado a se reapresentar no Grêmio. Então, foi meio que isso que aconteceu. O Grêmio não mexeu uma palha para repatriar, digamos assim, o Campaz. O Grêmio não se esforçou, o Grêmio não tinha sequer interesse no atleta. Mas caiu no colo do Grêmio essa contratação, entre aspas, né? Porque acaba sendo um reforço, sim. E agora eu vou me aprofundar um pouco nessa questão. Mas a parte por trás dos bastidores é bem curiosa. E olha, gente, eu sempre dizia, né, não vou lembrar os números agora, mas eu sempre dizia na época que a contratação do Marcelinho Paraíba foi talvez a melhor da história do Grêmio. Eu não vou lembrar de valores, tá? Mas era uma coisa tipo assim, ó, o Grêmio pagou 3 milhões por ele, em 3 vezes de 1 milhão. Só que assim, era uma coisa assim, ó, não era 3 vezes uma vez por mês. Era uma agora na compra, uma mais pro meio do ano, ou pra sei lá quando, e a outra depois de não sei quando. Era tipo assim, bem espaçado essas 3 vezes. Acho que era algo assim, tá? Posso estar confundindo aqui com outros negócios, mas só pra figura aqui de comparação vai fazer sentido. Aí o Grêmio pagou 1 milhão, ou não pagou nenhum, cara. Se bobear, o Grêmio não tinha pago nada ainda. Porque era tipo um empréstimo, na verdade. Não era empréstimo. O Grêmio tinha comprado, sei lá. Eu sei que assim, o Grêmio não tinha pago nada ou tinha pago muito pouco e daqui a pouco o Grêmio vendeu ele por 6 milhões. E aí o Grêmio pegou esses 6 milhões, também supondo que eram 6 milhões, né? Eu tenho uma impressão que é meio que isso, tá? Mas posso estar errado. Aí o Grêmio pegou esses 6 milhões, com esses 6 milhões ele começou a pagar o que devia, né, das outras parcelas, e ainda ficou com um lucro. Ou seja, no frigir dos ovos, o Marcelinho Paraíba veio praticamente de graça pro Grêmio, deu lucro ao Grêmio e deu uma Copa do Brasil ao Grêmio. Então, assim, foi uma passagem meio meteórica dele por aqui, mas lucrativa e desportivamente vitoriosa. Foi, assim, um dos melhores negócios que eu já vi do Grêmio. Olha, esse do Campaz só não tem título ainda nessa equação, mas se ele ajudar o Grêmio nessa temporada a conquistar algo, cara, vai se equiparar a uma das melhores negociações da história do Grêmio, vai se equiparar a essa do Marcelinho e talvez a outras. Porque pensa comigo, o Grêmio ganha 12 milhões de reais, continua com direitos sobre o atleta e recebe o atleta. Tipo assim, foi uma barbeiragem, né, do presidente lá argentino. Com certeza a galera deve estar bufando lá. Foi uma barbeiragem, porque eu até entendo o lado dele, né, ele quis garantir ali a compra do 50% do atleta, manifestando um claro interesse em continuar com ele e tal. Só faltou combinar com os russos, né? Faltou combinar com o próprio jogador. E aí, cara, o jogador não querendo, não tem muito o que fazer, e aparentemente era o caso. Sobre o Campaz jogador, então, sobre esse reforço que o Grêmio acaba ganhando de presente, né? E de presente mesmo, porque foi de graça e ainda foi pago por isso, praticamente. Cara, eu não gostei do Campaz aqui. Eu fiz muitas críticas, inclusive, à gestão Romildo à época ali, ao Hermann, que estava à frente do futebol. Foi, na ocasião, a maior contratação da história do Grêmio, né? Acho que agora o Cristaldo assumiu esse posto, mas é algo muito perto. Ambos ali na casa dos 20 e poucos milhões, talvez o Campaz 22, o Cristaldo 26, sei lá, uma coisa aproximadamente por aí. E, cara, que o Campaz foi muito mal, mostrou muito problema tático, né, eu não sei se é indisciplina tática ou sabe, não tinha um alcance aqui, não sei se é uma cultura tática ou se era questão de cognição ou se era preguiça, não sei, mas aqui ele teve essa dificuldade muito grande, embora a gente tenha até visto que ele tem uma finalização interessante, que ele tem alguns atributos ali, mas mesmo nos atributos, assim, até a segunda página me pareceu interessante, não tinha nada, não era assim, meu Deus, o cara é um mago com a bola no pé, pena que taticamente não era esse mago todo também, mas sim, tinha umas sinalizações ali de algumas credenciais, só que o problema maior dele era não ser competitivo, digamos assim. Cara, no Tolima ele ia bem, daí todo mundo dizia, tá, mas é o futebol colombiano, não sei o que, bababá, beleza. Daí ele foi bem no argentino, que também não é uma Premier League, mas que já é outro patamar, já é um outro futebol, né? Ah, mas o Cristaldo também foi bem lá no argentino, foi destaque.
e não tá sendo grande coisa, e tem outros exemplos. Sim, não é garantia, não quer dizer grandes coisas, mas quer dizer algo. Quer dizer algo. Ele conseguiu se soltar lá, uma outra cultura tática, talvez um amadurecimento dele até nesse sentido, novos ares, né? Ficou mais velho, ficou mais, sabe? Pode ser que a gente esteja vendo um novo atleta, porque essas experiências agregam, sem dúvida, né? Um outro país e tal, agregam. Então, tem essa expectativa. Também tem a questão de ele jogar sempre pela esquerda, né? É uma coisa que eu tenho lido aí. Confesso que eu não fico acompanhando o Campazzo no Rosário, tampouco acompanhava no Tolima, mas dizem que ele joga, eu vi até uns mapas de calor dele e tal, é muito parecido com o do Soteldo, diga-se de passagem, muito ali pela ponta esquerda e tal. E no Grêmio ele jogou muito pela direita, jogou centralizado, né? Meio que fazendo um camisa 10, assim. Então ele jogou muito fora de posição no Grêmio, isso pode ter atrapalhado a adaptação, né, ao novo futebol, ao novo país e tudo mais. E cara, tem o fator bagunça, tem o fator caos. O Campas chega num Grêmio que estava sendo rebaixado, né? Então ali, cara, era difícil alguma coisa florescer muito. E eu digo isso lembrando do próprio Vijaçante, que se eu não me engano chega junto com o Campaz, assim, se não é junto, é muito perto. E o Vijaçante não foi grande, não mostrou grande coisa também à época, sabe? Então assim, né? Aí o Vijaçante se adaptou melhor ao futebol brasileiro, começou a pegar um Grêmio mais organizado, né? Começou a pegar um clube aí navegando em mares menos revoltos, mais tranquilos. E não é que o Vijaçante melhorou ou mostrou um pouco mais, o Vijaçante se tornou uma das principais peças do time, né? Então isso é interessante a gente analisar, né? Comparar o Vijaçante do caos e o Vijaçante de agora, sabe? De repente também era um Campaz no caos prejudicado por isso. E fora de posição, e não estava adaptado, e de repente tinha outras questões táticas mesmo, e tá, sabe? Não estou dizendo que, meu Deus, agora chegou o novo Cristiano Ronaldo colombiano pro Grêmio, não é isso. Mas sabe, eu acho que eu não me surpreenderia, tá, se a direção repassasse ele para outro clube por empréstimo ou vendesse. Acho que se pintar alguma coisa interessante na mesa, até pela questão financeira do clube, eu acho que ele vai. Mas não pintando, cara. E ele sendo aproveitado, e eu acho que nesse cenário de escassez e de drama financeiro e de cinta apertada das contratações do clube, eu acho que se não acontecer nada de fora da curva, assim, em relação ao Campaz, de proposta e tal, ele vai acabar ficando. E eu acho que neste cenário, porque se fosse um cenário de um Grêmio galáctico, contratando e surpreendendo, e cada semana uma surpresa maravilhosa nova, eu ia estar aqui dizendo, Campaz, galera, poxa, vamos tentar emprestar ele para alguém de novo, vamos ver se ele vai bem de novo. Aí de repente a gente pensa em usar, se ele for bem de novo. Mas neste cenário de escassez do Grêmio, cara, eu acho que dá para usar, e eu acho que dá para ter uma expectativa diferente da primeira passagem dele por aqui. E acho que não sou o único, né? Eu tava vendo, fiz uma enquete no Twitter, até vou botar o print aqui, mas a última vez que eu tinha visto, eu fiz hoje à tarde mesmo, né? Agora já é noite, mas não teve muitos votos ali, tinha uns 400, algo em torno disso a última vez que eu vi. Não sei como tá agora, vou botar o print aqui, mas mais de 50% dos gremistas achavam que era uma boa opção para elenco. Aí uns 20 ou 30% achavam que não, que era até mais do que isso, que podia ser titular e tal. Muito poucos estavam achando que era lamentável a vinda dele, tinha que despachar, sabe? Eu ainda botei ali uma quarta opção que era sou apenas um curioso olhando, porque senão as pessoas que não têm opinião formada clicam em qualquer uma só para ver as porcentagens e acabam distorcendo, né, os números. Então tem uma opção ali que é só para os curiosos, e essa opção significa que as outras, o número é maior. Por exemplo, se tem 50% achando que ele é uma boa opção para elenco, na verdade, das 3 opções válidas, é 55%, sei lá, né? Então, são números expressivos, né? A maior parte dos gremistas tá ou achando muito boa a ideia de aproveitar ele, ou, no mínimo, ok para elenco, e isso acho que se deve um pouco a esse cenário que está se pintando no Grêmio, né? De poucos recursos, poucas movimentações.
Enfim, né? Já que pintou, já que brilhou, já que caiu no nosso colo, né? Vai que né. Vamos acompanhar, vamos ver. Eu acho que dá para sim esperar um novo Campaz, um Campaz diferente, em outro ambiente, uma nova experiência na bagagem e, de repente, ajudando bastante o Grêmio. Ele pode ser um baita reserva para o Soteldo, ou pode até, eventualmente, se surpreender, pode ser um titular. Eu já vi o Renato fazendo alguns treinamentos aí com o Soteldo, mas caindo mais para o meio. A temporada é grande também, se ele for reserva do Soteldo, acho que os dois vão jogar bastante. Mas, enfim, independentemente de como e quando ele será utilizado, pode ser uma opção aí que não estava nos planos e pode ser bem útil. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.